Bom, queria começar agradecendo muito a participação de todo mundo que está aqui, mas, sobretudo, dos que estão à frente desse projeto, que me parece tão bonito, tão rico, e que toparam estar aqui para conversar no Contraluz, para compartilhar toda essa experiência e essas reflexões que esse livro gerou. Então, agradeço muito a Sônia, que foi quem fez todo esse meio de campo, quem organizou tudo, quem juntou o Contraluz ao projeto Retomadas. Agradeço a Clarissa, ao André, a Lucimeire, a Sandra, por estarem aqui. Então, como vai funcionar? A gente começa com uma fala da Clarissa e da Sandra, então eu vou apresentar as duas. É, A Clarissa é curadora, escritora e professora na área de artes visuais, mestre em História da Arte pela UERJ e doutora em Antropologia pela UFRJ. É atualmente professora da Escola de Belas Artes da UFRJ e da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Foi curadora e co-curadora de uma série de exposições, como Jaguatá-Porã, Rio de Janeiro Indígena, no Museu Mar, da exposição A Nordeste, no Sesc 24 de Maio, e Raio que o Parta, Ficções do Moderno no Brasil. Então, a Clarice vai conversar com a Sandra, que é curadora, educadora e pesquisadora Guarani e Andevá. Foi professora de Guarani na Associação Indígena Guarani e Tupiniquim, a ITG. É, é doutoranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, como curadora, se dedica à arte indígena. Juntamente de José Ribamar Bessa, Pablo Lafuente e Clarissa Diniz, foi curadora da exposição Jaguatá-Porã, Rio de Janeiro Indígena, no Museu de Arte do Rio, o Mar. Atuou como curadora do Museu de Arte de São Paulo e do Museu das Culturas Indígenas, também em São Paulo. Atualmente é diretora de artes visuais na Funarte. Bom, vocês vão ver que o pessoal aqui tem um currículo e tanto, não é brincadeira isso aqui não. Depois a gente vai falar, a Lucimeire vai comentar sobre o papel do MST nesse projeto, como o MST topou encabeçar esse livro. Lucimeire Barreto, que é historiadora e militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e integra justamente a equipe de arquivo e memória nacional do MST. Na sequência, a gente passa a palavra para o André Vilaron, para ele falar um pouco sobre a experiência dele como fotógrafo. Ele que é fotógrafo, curador, editor e gestor público, tem formação em cinema e fotografia e foi bolsista da Fundação Guggenheim. Além disso, foi sócio-diretor da Galeria Câmara Clara, especializada em fotografia no Rio de Janeiro, e recebeu uma menção especial no Prêmio Nacional de Fotografia da Funarte. Participou de uma série de encontros e de exposições. Seus trabalhos estão em coleções como o Museu Afro-Brasil de São Paulo, na Fundação Cultural de Fotografia de Curitiba, Museu da República do Rio de Janeiro, Fundação Cultural Palmares em Brasília, pelo Brasil inteiro, e Coleção Joaquim Paiva de Fotografia Contemporânea do MAN do Rio de Janeiro. E para fechar, a gente vai ter uma fala da Sônia Fardim, que vai comentar sobre a sua experiência com o acervo do João Zinkler, um fotógrafo muito ligado às lutas sociais, enfim, de fotografias incríveis. A Sônia Fardim, que é doutora em artes visuais pela Unicamp e mestre em história social pela mesma instituição. Foi diretora do MIS, do Museu da Imagem do Som, em Campinas. Foi também curadora do acervo fotográfico dessa mesma instituição. Além disso, foi diretora do Departamento de Memória, Patrimônio e Turismo de Campinas, curadora do acervo Tomás Perina, e curadora do acervo João Zinkler, e é membro do grupo gestor do acervo Nair Benedito. Bom, então são com esses incríveis currículos e com um agradecimento muito grande que eu faço. Eu acho que vai ser uma conversa muito rica. E para mim, aqui como representante do Contraluz,
é uma alegria enorme. Eu acho que o Contraluz surgiu para gerar essas conversas com pessoas de diferentes partes do Brasil. Então, eu agradeço muito. É, Bom, passo a palavra então para Clarissa começar, né? Na verdade, a gente pensou em começar com Sandra, porque Sandra está numa abertura, né, em Brasília como representante da Funarte. Ela não vai poder ficar muito tempo, né, Sandra? Maravilha. Então, passamos a palavra a Sandra. Obrigado, Sandra, por estar aqui mesmo entre tantos compromissos. Tá Acho que sem está áudio, Sandra. mutada. Acho que Ela tem está que mutada. mutar. Tem que apertar no microfonezinho para desmutar. É, deixa eu ver. Ah, não está conseguindo ligar. Eh, não sei como. Talvez sair da chamada e entrar de novo, não Tenta sei. sair, Sandra, e entrar de novo, por É, favor. Agora aí, foi. Agora foi. Foi. Vocês estão ouvindo? Não, mas não, parece desmutado. mas ainda não dá para escutar, né? É, ainda não dá. Curioso que antes a gente estava. Até agora estava Ainda tudo bem. estava. Talvez sair e voltar. Beleza. Bom, acho que então, enquanto a Sandra se reconecta, comentar um pouco para quem não sabe exatamente o que é o projeto Retomadas, que a gente está comentando aqui, eles certamente vão poder explicar muito melhor. É, mas foi uma experiência que surgiu, me corrijam se eu estiver errado, a partir de uma exposição no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, chamado Histórias do Brasil, ou Histórias Brasileiras, né? Na qual a Sandra era uma das curadoras, ela vai poder contar essa experiência melhor, mas no qual algumas fotografias do MST foram censuradas. E a partir Oi, de... vocês estão me ouvindo? Sim, agora Ah, sim, sim. perfeito, Sandra. Ok. Tá. É, alguém já começou ou não, né? Não, eu estava aqui só introduzindo, mas pode ir, pode ir. Bem, primeiramente eu quero agradecer mesmo o convite, mas também pedir desculpa. Eu tô, não estava na minha agenda de hoje para vir para esse encontro, mas é, aí eu agora estou aqui na inauguração de uma exposição de um parente, e aí eu tive que dar atenção. Então, eu não vou poder ficar, eu vou só falar bem rapidamente, né? E aí eu peço mesmo desculpa, eu não vou poder continuar, né? É, bem, primeiro, é, como já fui apresentada, né? Só atualizar que, na verdade, já terminei meu doutorado, já defendi, tá? E agora já não sou mais doutoranda, mas só para atualizar. E tem outras séries de coisas que eu vinha fazendo, mas é, uma das coisas que eu acredito que o que me marcou muito, assim, falando especificamente da retomada, é, quando eu me tornei curadora, eu sou também educadora, sou professora, e quando eu me tornei curadora, a primeira coisa que eu sempre falo isso um pouco rindo, um pouco, né? A Clarissa me conhece.
né? Quando eu entrei para fazer curadoria, eu recebi vários artigos, assim, é, que fala sobre a questão da arte e eu não tinha muito preocupação de falar sobre a partir dessa ideia da pesquisa, a partir da pesquisa. Não que isso não é importante para mim, mas para mim era mais importante trazer algumas inquietações, né? E essas inquietações, eu acho que é muito importante para a gente, para discutir qualquer questão. Eu acho que independente da arte, cultura ou saúde, né, educação, ela tem que ser posta na mesa para que, a partir disso, o que que a gente pode, até onde também a gente pode negociar essas nossas inquietações. Então, eu que sempre vinha fazendo, essas minhas inquietações, tem coisas que eu posso negociar, tem coisas que não. Então, as nossas inquietações, ela não está é, é, na minha pessoa, ela está no coletivo, da forma que a sociedade nos enxerga, da forma que outras enxerga a gente ou entende, compreende a gente, né? Eu estou falando isso porque hoje, para a gente discutir sobre a questão, principalmente a questão do campo da arte, para a gente discutir a poesia, né? É, ritual, para a gente discutir o que que é ritual, o que que é poesia, o que que é a vida, para discutir o que que é alegria, o que é festa, o que que é, é, é importante entender o processo da formação do próprio brasileiro, porque eu acredito que nós somos diversos hoje, né? Desde da invasão colonial, hoje, nós estamos aqui digamos, diversos corpos, diversos cosmovisões, diversas trajetórias, diversas narrativas, né? E essas narrativas, elas estão aí disputando, né? E eu sempre falo que, na minha pesquisa, eu trago isso, essa ideia, né, da dança de esquiva. E nós temos que aprender a fazer esse dança de esquiva. Eu acredito que eu estou falando dessa sociedade que é, é, são excluídos de uma outra sociedade que tem uma outra lógica de entender, inclusive a arte, eu acho que é importante nós escutar. E, pelo contrário, muitas das vezes a gente não é escutado, a gente não é compreendido, a gente não digamos, consultado, né? Consultado da maneira que a gente poderia estar, por exemplo, nos museus. Ela já vem imposta, ela já vem colocado da maneira que as instituições querem, e não da maneira que a gente quer estar nessa instituição. O que acontece hoje, e isso eu sempre brinco e falo assim, se você vir lá provocar, propor algo que com intenção de não fazer, é realmente provocar guerra. Eu sempre falo assim, guerra porque hoje, né, existe várias sociedades que resistem e que entende e sabe e tem várias inquietações, então não vai ter negociação, por exemplo, de qualquer maneira. Então, se é essa ideia de chamar, por exemplo, no meu caso, para discutir sobre a questão da sociedade, para discutir sobre a narrativa, para discutir sobre a questão da narrativa, a arte poética, independente do que quer discutir, primeiro tem que saber me acolher, porque eu não sou apenas uma mulher indígena, eu não sou apenas Sandra, eu não sou apenas uma doutora ou mestre, ou uma filósofa, uma professora. Eu sou o todo, porque meu corpo, ela carrega muita coisa. Então, por isso que eu acho que hoje, para mim, já finalizando a minha fala,
eu acho que eu me identifico muito com sociedade que luta, que se organiza, que disputa, que vai, que traga a sua narrativa, mas que tem a sua poesia, a sua forma de lidar com a terra, de a forma que lidar com seus alimentos, a forma de alimentar o outro, é uma forma poética, mas só que, porém, também tem várias dores. Então, eu acho que é melhor, eu acho que para mim foi uma honra também de escutar, de entender, compreender essa poesia e também escutar essas inquietações para a gente é, é, se interagir, para a gente se interagir como luta e como é que isso ele se tornou um corpo, não é como se fosse um único corpo em várias camadas de algo que são várias dores, são várias de diferentes percepções, mas isso para mim é um desafio também não só para a gente, mas também é desafio para esses espaços, para essas instituições. Eu acredito que as instituições eles ainda têm essa dificuldade de se mover, dificuldade de se movimentar e achar que, e aí ainda faz essa ideia de captura, de levar a gente como se fosse um corpo morto, pegar a gente como corpo morto e não como corpo vivo. E eles têm dificuldade de lidar com esse nosso corpo vivo que se movimenta, que tem seu respiro, que tem o sangue no corpo, como dizia meus parentes, falam assim, nosso sangue é a água que corre a água que corre nas nossas veias, né? A nossa carne é a terra que alimenta, que nutre o nosso corpo, o nosso respiro. O ar que a gente respira é o nosso respiro, o ar que a gente respira todo dia que move a nossa vida. Então, eu acho que, mas para isso a gente precisa ter toda essa relação não só com as pessoas, mas também com o não humano. E esse não humano é que a gente nós temos esse respeito, né? Todos que sabem mexer com a terra, que sabe plantar, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando eu falo assim, a gente tem, esse dia eu falei assim, eu tenho medo mais de pessoas do que, eu tenho medo, eu sempre tive medo dos espíritos, dos alimentos, dos rios, das plantas, dos animais. Eu tenho medo, por isso que a gente respeita, né? A gente não é por medo de fazer mal para a gente, não, é por respeito, porque a gente sabe que se a gente não saber lidar com aquilo, vai nos atingir. Então, é nessa lógica que a gente segue e se fortalecendo. E muito obrigada, muito, assim, eu às vezes eu fico emocionada, eu falei que hoje eu não queria chorar, mas, assim, eu fico muito grata de ter conhecido, né, de perto essas lutas, né? Essas lutas é, é, como por exemplo, essas lutas, essa organização do MST, para mim foi uma das coisas que me encorajou muito também, porque eu vejo que essas lutas não só de uma pessoa, mas é um todos, não só gente, mas também não gente. Então, carrega esse não gente também. Então, eu acho que para mim ficou muito claro que a gente precisa continuar lutando, né? Embora que cada um no seu contexto diferente, mas todos nós que luta pela terra, né? Os quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, né? O MST, sempre vem a gente tem uma luta só, a gente tem uma coisa, né? A gente tem o nosso objeto principal,
na qual a gente defende e luta para proteger. Isso quer dizer é proteger a nossa própria vida, pensar o futuro das gerações que estão vindo, né? A gente não quer deixar tragédia para os nossos netos, para os nossos filhos. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez. E eu preciso realmente sair, porque eu tenho que entrevistar o parente que também acabou de inaugurar a sua exposição. Então, peço desculpa para vocês, né? É, enfim, é isso. Obrigado, Sandra, que fala bonita. Obrigado por abrir essa conversa e se você tiver que ir, fica totalmente à vontade. A gente só agradece sua participação. Clarissa, você continua? Tá bom, obrigada, Sandra. Boa noite a todo mundo que está aqui. Obrigada também pela presença, Alexandre, convite. E, bem, acho que na sequência da introdução de Sandra, né, eu queria puxar um pouco essa ideia que Sandra traz da Terra, né, como, enfim, como vida, né, como corpo e vida em movimento, para introduzir a nossa proposta, né, do Núcleo Retomadas, que foi um núcleo que integrou a Exposição de Histórias Brasileiras, né, que aconteceu no MASP, o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, em 2022, e que partia desse movimento de retorno, né, aos territórios ancestrais, de reocupação, né, dos territórios que foram saqueados, né, pelo processo colonial, da parte dos povos indígenas, né, que têm retomado seus territórios há décadas, séculos, e também, né, a partir do horizonte da reforma agrária, né, que aí capitaneado em especial pelo MST, traz o horizonte de uma redistribuição, né, desses territórios que foram colonialmente saqueados e acumulados, né, de forma desigual aí na história do Brasil. Esse foi o núcleo então, que olhou para essas retomadas, né, em torno dos territórios, mas não só para a terra, né? Alguns outros aspectos eram também entendidos por nós, né, Sandra e eu, como curadoras, sob o guarda-chuva da ideia de retomada, especialmente retomada da ideia de corpo e presença, das línguas e da imagem, né? Então, o núcleo ele tentava investigar, né, a partir de uma reunião de algumas dezenas de obras, como essas diversas formas de retomada estão acontecendo, né, no nosso contexto da arte brasileira aí, em especial na segunda metade do século XX até os dias de hoje. E esse núcleo incluía, como não poderia deixar de ser, fotografias e documentos que foram produzidos pelos principais sujeitos históricos dos movimentos organizados das retomadas, que são as lutas indígenas e o MST. Né? Parte desse material eram fotografias que documentam marchas, ocupações, processos de luta, caminhadas, mas também alguns documentos, né, que são importantes para lastrear um pouco da historicidade, né, desses movimentos que não estão aí organizados apenas há pouco tempo, né? Enfim, tem uma longa estrada de organização e de organização principalmente dessa luta popular. No diálogo, né, com o MASP, muito próximo da época da abertura da exposição, para nossa surpresa, o MASP vetou a inclusão dessas imagens e documentos, que eram, em especial, documentos do MST e fotografias de três autores, né? O André Villaron, que está aqui com a gente, o João Sinclair, que está aqui representado por Siona Fardim, que está representando o acervo João Sinclair, e o Edgar Canaicó Chacriabá, que não pôde estar presente. É, Essas fotografias, elas, enfim, para nós eram completamente centrais, né, no núcleo, porque elas carregavam imagens, né, dessa luta que é incontornavelmente coletiva e que é feita por muitas mãos, né? Essas são imagens que, enfim, talvez a gente possa conversar sobre isso, Sônia. Essas são imagens coletivas, né? Elas não são imagens de um único autor, né? Ainda que alguém tenha
feito clique, né? Ainda que elas tenham aí uma ideia de autoria, principalmente no modo como elas circulam dentro do campo da arte ou da fotografia, elas são, acima de tudo, um corpo coletivo, né? E excluir essas imagens significa, portanto, excluir esse corpo, né? Arrancar o coração, né? Desse corpo tão extenso, né? Repleto de tantas pessoas. E quando então o MASP nos impede de incluir essas imagens, nós tentamos, né? Passamos assim quase um mês negociando, né? Com o museu a retirada do veto, né, tentando entender por que ele tinha acontecido e até que entendemos efetivamente se tratava de um veto político, né? A preferência por não incluir essas imagens e a presunção institucional de que elas eram prescindíveis, de que elas não precisariam estar, né? Já que a história das retomadas poderiam, né, da perspectiva do MASP, ser contadas apenas por obras de arte, né? Não precisaria daquele aporte que era visto como documental, né, para o museu. É, para mim, né, e para Sandra, que estávamos aí nesse diálogo, naquele primeiro momento, junto ao museu, essa diferenciação entre arte e documento, né, que era o que fazia, aos olhos do MASP, a presença dessas fotografias ser dispensável, né, e com isso protegia esse museu, né, politicamente, nos seus interesses, contra eventuais, né, desconfortos que, por exemplo, as imagens do MST poderiam ter no museu, que tem, né, dentre os seus conselheiros, sabemos, vários membros, né, enfim, do agronegócio e também latifundiários, bem, essa presunção do museu de que não seria necessário ter essas fotos, ela bateu, assim, ela foi totalmente de encontro ao nosso entendimento de que essas fotografias, elas são os próprios sujeitos, né, das retomadas. Elas não são obras de arte como outras, né, que a gente tinha no núcleo, que são comentários, né, que são leituras acerca desses movimentos que foram elaboradas desde um lugar de aliança, né, mas feitos por sujeitos que não nem sempre estão implicados diretamente, né, nessas lutas. Ao contrário, essas fotografias registravam, davam corpo, né, traziam as vozes dos próprios sujeitos das retomadas, de modo que excluir as fotos seria excluir os sujeitos, né, cujas lutas nós pretensamente estávamos desejando representar com o Núcleo Retomadas, numa vontade, né, de produzir aliança política e de reverberar, né, essas vozes, essas histórias, essas memórias. Então, nos pareceu absolutamente inegociável, né, retomando aqui o termo de Sandra, que ela acabou de mencionar, nos pareceu inegociável sequer imaginar o Retomadas sem essas presenças, né? E foi com muita discussão, muita tentativa né, enfim, desfazer o veto e também com muita dor, com muita frustração, que nós optamos por cancelar todo o núcleo Retomadas diante da impossibilidade dele estar integralmente e de modo respeitável e responsável, né, representado. Enfim, uma vez que cancelamos esse núcleo e as pessoas foram avisadas, né, do seu cancelamento, faltando mais ou menos 60 dias para a abertura da exposição, é, foi aos poucos ganhando força um movimento assim, né, multiforme, assim, de vários sujeitos e organizações que se engajaram, né, que se somaram à nossa posição e a essa luta, pedindo, né, que essas fotografias não sofressem o veto, né, e que eventualmente, né, pudessem retornar ao museu, né, sem a censura. Eu não vou aqui esmiuçar o que aconteceu, mas ao longo de algumas semanas, né, entre notas, cartas, apoios, né, enfim, muitos posts e matérias e textos, etc. Ao fim e ao cabo, o Museu de Arte de São Paulo, que inicialmente tinha nos culpado, né, pela
por essas fotografias não estarem no núcleo, a partir de uma mentirosa nota que dizia que era por incompetência nossa, com enfim, uma inverdade sobre prazos, etc., supostos prazos. Enfim, esse mesmo museu depois reconhece as falhas, reconhece os erros, volta atrás, retira o veto e propõe, então, que as retomadas acontecessem dessa vez, né, com essas fotografias. Então, foi um movimento, né, uma organização, né, de muita luta, né, uma luta que, né, nesse caso específico das imagens do Retomadas, ela é só um pequeno exemplo, né, dessa luta popular organizada, né, dos movimentos sociais no Brasil e que se expressou ali, né, ganhou um espelho dentro do mundo da arte a partir dessas 6 fotografias censuradas. E retornamos, né, como a gente diz, nós retomamos o Retomadas, né, com todas as imagens e documentos integralmente representados, e propusemos né, houve algumas sugestões de propostas de reparação, né, ao museu, feitas por nós, né, enquanto, né, esse grupo que está aqui, organizados para o museu, algumas foram acolhidas, outras não, e uma das propostas foi a edição de um livro, né, que fosse um livro capaz de guardar a memória, né, dessa jornada, dessa caminhada coletiva que envolveu centenas de pessoas, mas também que, além da memória, produzisse reflexões, né, já não no calor da hora, mas que olhassem, né, para tudo o que aconteceu retrospectivamente, não para falar apenas do Retomadas, mas para, a partir do Retomadas, né, elaborar algumas reflexões que vão bastante além, né, da situação desse núcleo no MASP. E a proposta inicial foi que esse livro fosse coeditado, né, entre nós e o MASP, o que não aconteceu, o museu não quis editar esse livro, e nós então decidimos fazer uma campanha de financiamento coletivo, né, para arrecadar os fundos mínimos necessários para fazer o livro sob os auspícios da editora Expressão Popular, que é a editora do MST. E ao longo, então, desses últimos 2, quase 3 anos, estivemos às voltas com a edição desse livro, que está disponível para download gratuito e também para aquisição, numa pequena tiragem. Mas ele é um livro feito a muitas mãos, né? Além de nós que estamos aqui, também Deise Oliveira e Pedro Marco Gonçalves, que também são coeditores do livro, e contou com a colaboração voluntária de dezenas de pessoas de todos os lugares do Brasil, falando desde suas perspectivas as mais diversas, né? Então, a gente tem artistas, curadores, museólogos, fotógrafos, né? Enfim, movimentos sociais, né? Museus indígenas e por aí vai, aportando nessas colaborações, não só para pensar o Retomadas, mas para pontuar aspectos que parecem relevantes, né, desde suas práticas, desde seus lugares de fala. Então é isso, a minha função aqui era dar uma situada, né, em quem somos, o que fizemos juntos e por que estamos aqui. Já vou passar a bola para, salvo engano, Meire? É isso? Olá, boa noite. Vocês ouviram uma voz de fundo, é a minha criatura falando aqui no fundo. Eu fui apresentada pelo Alexandre, mas gostaria só de reforçar que eu sou militante do movimento desde os meus 17 anos, né? Comecei a militar na juventude do MST, mas também fui centerrinha do movimento, né? E meus pais foram acampados, eu tinha apenas 7 anos de idade, então eu cresci dentro desse movimento. E hoje, né, depois de ter feito história numa parceria do MST com o Pronera, né, então foi a partir do Pronera que eu consegui fazer minha faculdade, me tornei historiadora, né, e logo em seguida vim contribuir no arquivo do MST, que foi a partir daí, então, que conheci, né, que fomos convidados a fazer parte aí dessa exposição, Histórias Brasileiras, né,
Então, para a gente, da equipe de Arquivo e Memória, foi um momento muito importante. Né? A gente ia disponibilizar materiais do nosso espaço, do nosso arquivo, né, para uma exposição. Então, a gente estava muito animado até em todos os momentos, e não tem como falar desse momento sem falar, né, da força de Clarissa e de Sandra, dizer que a gente chegou, né, nessa produção final, nesse livro e no desenrolar de todo o processo por um posicionamento político muito forte, né, das companheiras da Clarissa e da Sandra, porque poderiam ter seguido, né, a exposição, se elas tivessem um outro pensamento, né, se elas não tivessem um pensamento político, um lado, né, um posicionamento de um lado da história, né. Então, acho que foi importantíssimo o posicionamento delas. E assim, a gente, né, a Clarissa acho que já fez um balançar muito bonito de todo o processo, né? Então, só dizer que a gente do movimento, então, nesse processo todo, a gente apresentou, né, a nossa mística, a nossa luta, o nosso processo, como é que as coisas foram acontecendo, mas também a gente foi mostrando quem era o movimento, né? Então, por que a gente queria estar nesses espaços, né? Porque a gente é um movimento social de 40 anos, né? Que tem essa luta não só pela terra, mas essa luta por espaço, por cultura, por educação, por formação. Então, esse espaço, tanto de museu como biblioteca, e essa luta por um espaço de memória, por política pública, para arquivos de movimentos sociais, para arquivos comunitários. Então, é um espaço que a gente quer estar presente, é um espaço que a gente precisa estar presente, e é um espaço que a gente, teoricamente, era para ser um espaço, né, de livre acesso, né? E a gente sabe que museus são um espaço ainda muito para um nicho, né? Tem uma certa quem é que está nesses espaços, né? Então, para a gente foi muito importante ter ali as cartazes do movimento, ter ali as fotografias, que é isso que Clarissa fala, né? Às vezes a fotografia pro movimento, o que é esse espaço, sabe? Que é uma fotografia para o MST, para o movimento, que é o coletivo, né? Então, as nossas fotos sempre é aquelas fotos muito coletivas, nossas fotos das marchas, das ocupações, do enfrentamento, mas também de festas, né? De muita luta, mas também de conquistas e de reforçar, né? Essa importância, né? Então, assim, a gente passou por esse processo aí com muita luta, né? Tanto aí da Sônia, André, Clarissa, né? Então foi um momento de muito enfrentamento mesmo, de dizer, não, estamos juntos, é isso mesmo, se não vamos, não vamos, mas se vamos, vamos, e é nós, né? Mas foi para mim, particularmente, um momento de muito aprendizado, de muito de muita alegria, principalmente quando a gente conseguiu aí, nesse livro, trazer esse debate, né? Esse debate do museu, do arquivo, desse espaço que é de memória, que também é de difundir, de apresentar a nossa história, de apresentar a nossa memória e dizer, nós temos uma memória, nós temos uma história, e a gente tem ela guardada, a gente tem ela preservada, a gente tem ela para estar nesses espaços também. A gente tem uma produção cultural, né? Dentro do nosso movimento, a gente tem uma produção cultural muito grande, muito vasta, de literatura, música, aí vai aí, né? As nossas artes, né? A gente tem muitos artistas dentro do nosso movimento, um movimento muito rico, muito vasto. Então, eu acho que falar um pouco disso e também dizer assim que esse livro, assim como Clarissa disse, foi um livro feito a muitas mãos,
um livro que está muito bonito, convido a todos a lerem, a terem ele, se não é comprar ali pela expressão, também tem como você baixar, você pode ter ele online, então está à disposição. A gente, em todo o processo de construção do livro, a gente dizia, a gente tem que ter um livro em que as pessoas vão ter acesso. Então, a gente tem que dar acesso às pessoas desse debate, dar acesso a essa discussão, né? Desde da sua cronologia, o que foi esse processo mesmo do Retomadas, desde quando entrou em contato com o arquivo do movimento para conseguir, para a gente obter as imagens, obter as obras, até o momento do veto, passando pelo veto e o momento, né, do veto barra censura, né, desde esse momento até a gente ter ali o retorno de não, vamos lá, vamos voltar atrás, é isso mesmo, né? Tipo, errei, mas não errei, né? Vamos lá. Até ali um momento de debate mesmo do processo, de apresentar um pouquinho, né? Então, a gente tem textos muito interessantes, a gente tem textos sobre esse processo da nossa mística do movimento, a gente tem sobre o nosso acervo do movimento, sobre o nosso arquivo, então a gente tem, para além dos textos do movimento, isso, tem os textos dos companheiros, a gente tem todo uma coletânea extremamente importante, né, diversa, inclusiva, né, para ajudar a gente a pensar um pouquinho nessa construção desses espaços, sabe? Do que esses espaços são e do que eles deveriam ser e do que podem se tornar, sabe? Tanto esse espaço de museu, esses espaços de arquivo, né? Que é o que a gente também debate um pouco sobre esse como a gente consegue tornar essas coisas, esses materiais, esses documentos, acessíveis, né? Então, acho que é importante falar um pouquinho. Mas eu acho que é isso, gente. Eu tô aqui, vou ficar até o final, então se tiver alguma questão, alguma ponderação, fiquem à vontade. Mas é mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigado, Meire, pelos seus comentários, sua fala. Acho que passamos a palavra para o André, né? Gente, boa noite. Estamos escutando bem, então, né? É, eu sempre fico pensando assim, depois de Sandra, Clarissa, Sônia, Meire, o que falar, né? Porque e aí fazendo uma referência que a partir de um posicionamento muito claro assim da Clarissa e da Sandra, a gente desde então lá no começo da crise, né, que o cancelamento do Núcleo Retomadas possibilitou a reflexão, a gente tem trabalhado o tempo todo, nem trabalhado não é o termo, mas tem estado o tempo todo coletivamente, né? E isso é muito bacana, gente. É um processo assim de aprendizado, sabe, de troca. E aí falando como autor de algumas das fotografias, sabe, de se sentir também valorizado, né, pelas curadoras, porque no outro dia a gente fez o lançamento em São Paulo e eu comentava que a gente poderia nem estar sabendo do que aconteceu, né? Até porque esse modus operandi do que aconteceu, ele sabe, assim, acontece com uma certa frequência, né? Esse tipo de imposição a curadoras, enfim, de veto, especialmente de veto a algumas obras, alguns trabalhos, e normalmente não se fica sabendo, né? Você vai ver, agora recentemente aqui em Brasília aconteceu isso, de uma obra que fazia uma referência ao hino da Internacional e a Caixa Cultural vetou a obra e a exposição aconteceu sem a obra, né? Sem entrar no detalhe assim, mas no próprio MASP, a gente depois, várias pessoas, a própria Nair Benedito, né, que é a nossa parceirona, nossa companheira, fala disso e vários outros amigos nossos e pessoas
a partir do que aconteceu no Retomadas, lembraram de situações, pelo menos de constrangimento em relação, sabe, à proposta curatorial, à proposta do projeto cultural, à proposta de exposição. Aí aqui, assim, acho que talvez da minha parte eu queria comentar um pouco da fotografia, Alexandre, pessoal, e fiquei muito impressionado com o Contraluz, assim, com o Flor Gardunho, com o Luiz Gonzalez Palma, com a Nair, com trabalhos incríveis, né? E vi o trabalho da Paula Luthinger, do Matadeiro dela, que é um trabalho incrível, que ela faz um ensaio no matador, uma referência, né, uma metáfora com a ditadura, né, com a tortura na Argentina, e que é um trabalho que não é tão conhecido, sabe, pessoal? Vocês que estão no grupo, assim, ele é de 90, de meados dos anos 90, e na geração, sabe, atual não é tão conhecido, muito bacana. Entre outras coisas aqui, né, que eu vi no Instagram de muito alto nível, assim, né, de fotografia. E assim, acho que da minha parte, a contribuição que eu posso dar, essas fotos que eu fiz foram junto com o MST, né, acho que Clarissa e Sandra selecionaram para a exposição, são fotografia da Marcha das Mulheres, né, da Jornada de Março, do MST, e que é muito interessante porque é uma estratégia do movimento de colocar na frente de derrubar a cerca, de entrar na propriedade, mulheres, crianças e jovens, garotas, né? E famílias, e avós, e netas, sabe? E especialmente essa, essa linha de frente das mulheres, e de crianças, justamente para evitar a violência. Tá, gente? Assim, é uma estratégia muito clara de constranger o pistoleiro, de constranger o capanga. Eu me lembro esse trabalho que eu fiz, que Sandra e Clara e Clarissa fizeram a seleção. Tinha uma placa que era Perigo Pistoleiros da UDR, né? Que a UDR até que era presidida pelo atual governador de Goiás, né? Do Caiado, na época. E então você tinha uma violência, sabe, uma situação de tensão diária, assim, né? Especialmente à noite. E a gente, no caso, eu trabalhava no Imagens da Terra, que fazia justamente fotografias numa perspectiva documental dos movimentos sociais em pautas, entre aspas, né, em momentos em que não estava a grande imprensa, né? Eu comento isso porque Sandra e Clá falam de movimentar as memórias, né? Que acho que a perspectiva das retomadas é bem essa, assim, né? De você movimentar as memórias, isso que Sandra falou do corpo vivo, né? E da dificuldade das instituições de lidar com essa com vida, né? Com você não ser um corpo morto, né? E ter de fato uma presença, né? Então, no caso dos meus trabalhos, eu fico, não sei se foi Klaus, se foi a Meire que comentou, mas essa perspectiva do autor, para mim, são fotografias do MST, né? Das marchas do MST, como os trabalhos do João também, e do Edgar também, dos movimentos indígenas, né? Da Marcha das Mulheres Indígenas. Então, essa ideia de marcha, sabe? De você movimentar a luta, né? A partir de imagens, de fotografia, de vídeo. Eu acho que esse é um tema muito complexo, assim, muito interessante da gente debater, né? E nessa movimentação que a apresentação dos trabalhos, aí no caso, vamos dizer assim, da exposição, das retomadas, da curadoria da Clarissa e da Sandra, seja coerente com a história, né? Então tem uma coerência também no processo curatorial de não, sabe, de colocar essas imagens numa perspectiva a partir da qual elas foram feitas, né? Então por isso que são claramente, no caso dos trabalhos que foram vetados, muito menos
trabalhos de autoria do André, do João, do Edgar, e muito mais fotografias que representam muito mais, e os próprios cartazes do MST, né, que acho que a gente comentou aqui também, que foram vetados, né, o cartaz do primeiro Encontro Nacional do MST. E a pergunta poxa, essas imagens incomodam quem, né? Elas não podem ser mostradas numa exposição que tem como temas histórias brasileiras, porque, né? Num dos movimentos sociais mais importantes da América Latina e do mundo, inclusive, né? Com mais de 40 anos de luta. Eu acho que esse é o debate, né? Por óbvio que é esse o debate, mas ele continua aberto, sabe, Alexandre? Assim, a Clá e Sandra tiveram uma atitude muito corajosa, muito forte, sabe? E bastante disruptiva, assim, sabe? Eu diria quase inesperada, assim, para uma instituição como o MASP, mas que tem reações, né? Você tem um sistema que é muito poderoso, né? E os desdobramentos dos meses seguintes da exposição a gente viu, inclusive, né? O sistema se defendendo, sabe? E caindo para cima, assim, né? Quem foi responsável pelos vetos, enfim. Então, para dizer que a luta continua, assim, né? Sem ser o jargão, mas e que a gente precisa muito do apoio, né? De uma coisa que a gente não comentou aqui, o livro é um livro que não é comercial, né, gente? Ele tem um valor, um preço de capa, ele está na. Para a gente foi muito importante ele ser lançado pela Expressão Popular, que é editora do MST, e ele está disponível para download para quem quiser, entendeu? Porque eu já terminando, eu queria enfatizar isso, porque o livro, se fosse só meu, eu não diria isso, né? Na verdade, da minha parte, tem um grãozinho de areia ali na praia, que é o Retomadas, mas é um livro incrível, gente, é incrível, assim, os documentos, as cartas da Clarice e da Sandra, são documentos incríveis, assim, sabe? Que se for ver no detalhe, são muito importantes assim para toda a discussão sabe, da arte brasileira, dos museus, das instituições. Então, recomendo fortemente assim que vocês tenham, sabe, façam download, quem quiser comprar, assim, eu adoro livro, né, pegar e ter, porque o livro também, o projeto gráfico é muito bacana, o livro como um todo é muito interessante. Mas para dizer que o livro é mais um passo nessa caminhada nossa, né? E ainda estamos aqui e tem muita discussão a ser feita e muito enfrentamento a ser feito também. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. E bom, agradeço pelos comentários sobre o Contraluz. Fico muito feliz, assim. E, enfim, muito bonita a fala. Sônia, te passo Oi, a boa palavra. noite. Estão me ouvindo bem? Sim, Bom, Alexandre, muito obrigada pela provocação que você fez de nos reunir aqui hoje. Me sinto contemplada na fala de todos os colegas aqui que me antecederam, mas eu quero acrescentar algumas coisas que, a mim, especialmente do lugar de onde eu milito, esse projeto toca de uma forma muito profunda, né? Eu sou historiadora, atuo basicamente aqui na região de Campinas e sou hoje uma das pessoas encarregadas da preservação do acervo do João Zinclair, que foi um fotógrafo que atuou exclusivamente com os movimentos sociais. Ele veio da militância sindical como metalúrgico. Nesse processo, ele se fez fotógrafo para documentar as lutas dos movimentos operários e expandiu isso e fez trabalhos muito importantes com diversos movimentos sociais brasileiros e latino-americanos, em especial com o MST. E o João, a gente fala dele com essa intimidade, porque ele era um amigo, um parceiro de lutas e de trabalho. Ele fotografava a partir
do lugar em que ele atuava no movimento. Ele era o primeiro militante que se fez fotógrafo para ampliar o seu trabalho enquanto militante. Então, essa relação entre a produção da fotografia e a militância sempre foi algo bastante debatido por nós que cuidamos do acervo do João, que faleceu em 2013. E, em especial, esse debate sobre o que aconteceu com Retomadas, né? Essa interdição da utilização das imagens, como Clarissa já disse, Meire também, são imagens do MST, duas delas de autoria do João, e imagens que trazem muito explicitamente a provocação sobre a propriedade da terra, né? A quem pertence o direito de ter a propriedade da terra, que a terra é um bem universal que deve servir à humanidade. E, a partir disso, a gente discute sobre a questão da propriedade do conhecimento e a imagem como um produto do conhecimento humano também. E é interessante pensar que uma das primeiras iniciativas do MASP para tentar apaziguar e se colocar como na busca de uma reparação foi de adquirir essas imagens, foi de comprá-las, foi exatamente tratá-las como propriedade que seriam transferidas para o seu patrimônio específico, né? E nós coletivamente decidimos que isso não está à venda. Primeiro, porque não é mercadoria. Não é mercadoria no sentido de que não é um produto colocado à venda para ser patrimonializado por uma pessoa ou uma instituição. São imagens que elas têm o que eu advogo uma vocação de uma imagem militante em toda a cadeia da disputa da imagem, que é a produção, no ato de fazer a imagem, a circulação, onde ela circula, porque ela circula nos meios do movimento, ela dialoga com os militantes, ela provoca debates em áreas de aproximação, de apoio, ela provoca debates, inclusive, com quem ela contesta ao direito à propriedade da terra. E ela também é uma imagem, são imagens militantes, porque a circulação, a produção, a circulação e a preservação. Todas essas imagens que foram censuradas, elas atendiam, elas estavam inseridas nessas três dimensões do debate sobre a luta e a disputa pela imagem. E eu entendo que isso é algo extremamente provocador para uma instituição que não aceita o direito à propriedade coletiva da terra e nem o direito à propriedade social do conhecimento produzido pela humanidade, né? Então, quando você quer patrimonializar, comprar como político de reparação, você está dizendo de onde você está falando. E nós dissemos não, e a nossa proposta foi o oposto disso. E foi que fossem impressas 2.000 cópias de cada uma das imagens e elas fossem distribuídas gratuitamente na exposição. Isso gerou assim uma marca completamente diferente para esse núcleo no conjunto do Histórias Brasileiras. A gente tem várias narrativas de pessoas que iam lá buscar essa imagem, ou chegavam lá e encontravam, eu posso levar mesmo? E essas imagens hoje, elas estão espalhadas por diversos lugares, e isso é o propósito delas, né? De expandir o debate. Eu acho que essa é uma questão importante, e me parece importante também colocar que a questão dos corpos que essas imagens trazem são corpos de sujeitos que se apresentam ativos, produtores de conhecimento sobre a terra, conhecimentos jurídicos sobre a propriedade da terra, conhecimentos científicos sobre como utilizar essa terra com responsabilidade, com direito, com respeito ao meio ambiente, com respeito à vida. São que produz conhecimento de como preservar, difundir
e preservar sua memória, e, principalmente, são imagens que trazem um acúmulo de conhecimento sobre como fazer a luta pelo direito à terra e ao conhecimento no mesmo patamar. E eu penso que isso é algo que realmente incomoda a uma instituição que 50% do colegiado, do seu conselho é ligado ao agronegócio. Então, o enfrentamento foi dado aí. E são imagens de sujeitos que se apresentam também como propositores de um modelo de sociedade, porque isso tudo está envolvido num questionamento deste modelo de sociedade. Então, quando a gente pensa nessas fotografias, tem muita coisa envolvida nisso, muita coisa. Eu acho que é importante também pensar que essa ação de produção desse livro, né, o livro ele é o resultado final de um grande processo, primeiro que foi, como já dito aqui, pela coragem da Clarissa e da Sandra, que eu as identifico também como curadoras militantes. Elas falam, atuam a partir de um lugar social explicitamente colocado, que foi dizer não vamos aceitar o veto. E, a partir daí, o diálogo já estabelecido com todos esses sujeitos envolvidos com essas imagens amplificou exatamente porque todos aqui somos militantes de movimentos sociais. E isso se amplificou, e eu acho importante frisar que esse livro e esse debate, todas as ações que vieram a partir daí, elas trazem para nós um exemplo muito importante, principalmente nesses nossos tempos, em que a gente se ressente muito de estar enfrentando um avanço do conservadorismo, um avanço de forças nefastas, que é um movimento de vitória. É um movimento que a atuação coletiva de pessoas que primeiro se propuseram em 2 anos debater, se organizar coletivamente, que amplificou isso com muitas outras, nós conseguimos uma primeira vitória, que foi o MASP teve que voltar atrás e reagendar o Retomadas. A segunda vitória foi que nós dissemos qual seria a pauta dessa retomada. Nós colocamos quais seriam os itens necessários para que isso acontecesse conforme a gente achava que deveria ser a reparação dessa ação. E hoje a gente vive uma terceira etapa dessa vitória, que era o livro, que era exatamente aquilo que a instituição de memória não queria que fosse feita, que é a memória do debate. Então, a gente eu friso muito isso, porque eu acho que é muito importante quando a gente coletivamente consegue vencer uma ação como essa, para a gente entender que a luta é necessária, que a luta é possível e que coletivamente há possibilidade de vencer. Eu acho que eu fico por aqui. É um convite muito grande para as pessoas verem o livro, lerem o livro, distribuírem o livro, debaterem o livro, questionarem o livro, enfim, porque ele conseguiu reunir um número de vozes incríveis, pessoas, inclusive, assim, como a Nair já tinha tido um embate com o MASP na questão dos rolezinhos, que tinha uma entrevista que eu fiz com ela deu uma entrevista, várias outras vozes se colocaram nesse processo. Então, ele indica várias possibilidades de atuação coletiva. E é essa a grande proposta do livro. Eu acho que é isso, acho que é abrir agora para questões e para debates, enfim. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado, Sônia, eu que agradeço. Bom, a gente tem aí mais uns 20 minutos para conversar. Eu adoraria que as pessoas participassem, se animassem a, a comentar. A Camille falou aqui no chat: estou muito impactada pelo trabalho de vocês, que honra essa oportunidade de hoje. Muito obrigada por
disponibilizarem todo esse conhecimento e debate. Sim, acho que a Camille faz a fala de todos nós, o que todos nós estamos sentindo aqui. E eu acho que tem uma coisa que me chama muita atenção, que está por trás dessa atitude do MASP, que é essa proposição de sim criar uma história brasileira, o que poderia parecer algo muito positivo por um lado, mas a gente vê como existe uma certa como às vezes as questões fundamentais são sequestradas, né? E o que a gente deixa é um verniz de um aparente compromisso com as questões sociais, coletivas, que não passa de um verniz, assim. E ao mesmo tempo uma construção muito coletiva, porque o que a Sônia falou, assim, quem olha o livro tem texto de muita gente, assim. E aí é muito bonito, porque vocês frisam isso da fotografia como uma fotografia coletiva, mas se a autoria é coletiva, a memória é ainda mais, né? E aí eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, um pouco da Meire, assim, é, como, como trabalhar essa memória é, coletiva, ou quais são as preocupações, pensando que essa é uma memória de todo o movimento social, de um grupo muito amplo, assim. Então, quais são os cuidados que precisa ter, ou quais são as questões, assim, um pouco para abordar nesse livro, e também como se cuida de um acervo no sentido, não no sentido técnico, mas no sentido, assim, de o quanto se abre um acervo como o do MST para muita gente possa usar, porque é importante que seja conhecido, ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com em que mãos que isso vai cair, né? Enfim. E dizer também que quem se animar a fazer perguntas pode fazer tanto pelo chat como pelo microfone. Eu posso começar? Aqui? Acho que é, né? Fiquei um pouco. Bom, começar dizendo que o MST, ele é um movimento que isso que o André falou, e eu fiquei pensando, eu acho que é importante frisar isso, né? Que o movimento é um movimento de pessoas. Então, é assim, é um movimento de homens, mulheres, crianças, LGBTs. É um movimento com pessoas em movimento o tempo todo, que estão por um objetivo, mas que quando você luta por a terra, você luta também por dignidade, você luta por cultura, você luta por educação, educação para os seus filhos, para você, para as pessoas. Então, por uma alimentação saudável, então você luta por, né, uma agroecologia, um alimento orgânico, que você vai comer, que é saudável para você, para sua família. Então é um movimento de muitas frentes, de muito caminhos, né? Então o movimento ele é um movimento que se organiza por setores, né? Então a gente tem vários setores, setor de produção, de educação, de formação, de saúde, de gênero, de LGBT, né, formação, educação, vou ser repetindo, mas são vários setores, são muitos, né? Eu listei todos aqui, então não vou ter tudo na cabeça. De juventude, né? Então é um movimento muito amplo, e é um movimento que a gente tem uma memória, que é essa memória coletiva, e essa construção desse processo todo. Então a gente tem um acervo hoje organizado, né? A gente tem uma equipe hoje de apenas 2 pessoas, eu e a outra companheira, a companheira Sueli, então a gente é a equipe de arquivo e memória nacional no momento. A gente tem um acervo composto por documentos políticos, né? Obviamente, né? Que são documentos produzidos especificamente aqui via Secretaria Nacional do Movimento. A gente tem cartilhas produzidas por setores, e aí são vários setores, setor de formação, setor de educação, gênero. Então, todos os setores produzem cartilhas, que são suas diretrizes, que são, né, seus programas, são seus planejamentos. Então, a gente tem as cartilhas, né, que são seus estudos, que são resultados de estudos. A gente tem os cartazes, a gente tem em torno de 1.000 cartazes, a gente tem
digitalizado, a gente tem 400 e poucos cartazes já, e a gente tem muitos cartazes que a gente ainda não conseguiu viabilizar ainda a digitalização, mas está no nosso planejamento de trabalho. A gente tem uma quantidade muito grande de fotografia, a gente tem em torno de 20 mil fotografias no nosso acervo, né? E essas fotografias é isso. É uma produção que esses tempos a gente estava trabalhando na fotografia e falou, tá, e quem é o fotógrafo? Não sei quem é o fotógrafo. Por quê? Porque a câmera é uma câmera que vários fotógrafos tiram, diferente de quando é um fotógrafo, né? O Douglas Mansur, que é um dos fotógrafos que a gente tem, que é uma maravilha de pessoa, incrível, né? Um fotógrafo que sempre acompanhou o movimento desde a sua gênese, né? Então, desde 34 a gente tem. Então, as fotografias do Douglas a gente sabe que é, né? Mas quando é do setor de comunicação do movimento, a gente fala, tá, quem tirou? Não sei. Então coloca aí que é do acervo do movimento e aí a gente vê. Se aparecer, a gente fala, desculpa, a gente não sabia, é sua. A gente coloca. Mas é isso, assim, muitas mãos construindo. Então, você chega uma hora você fala, quem é o autor disso aqui? É nós, né? É o movimento, é a organização, é o setor de comunicação, é o setor de educação, é os setores que constroem, né? Então, a gente tem um texto, inclusive tem um texto no livro que é do setor de cultura. Então, é um livro assinado pelo setor de cultura. Né? Então, não é um texto que uma pessoa escreveu, é um processo coletivo, é uma análise coletiva feita coletivamente que se tornou aquele texto. Né? Então, a partir de estudos, de vivência, de construção, que se torna, que se constrói, que vai se construindo essas memórias, vai construindo esse arquivo. Né? Eu acho que um pouco é isso, eu não sei se eu consegui responder você, Alexandre, mas eu acho que o nosso movimento, o nosso acervo, ele é composto por todos esses espaços coletivos e esse conjunto de pessoas e essa construção que é de fato coletiva, né? Então a gente tem um escopo muito grande de material e aí, tipo, sei lá, a gente tem uma caixa, várias caixas de documentos que é do setor de gênero, né? Então, tipo, quem não tem, é o setor de gênero, né? Então, é a construção coletiva desse setor que a gente tem lá. Então, assim, a gente ainda não abriu o nosso acervo, não é porque a gente fala, tudo privado, não, a gente não pode, né? Não, é porque a gente não conseguiu ainda avançar na catalogação, na classificação do nosso acervo. Então, a gente está com essa produção, nossa equipe de arquivo e memória é uma equipe muito jovem, a gente está com 10 anos, né? A gente fez 10 anos agora da equipe, então é uma equipe muito frágil, né? Sai gente, entra gente, sai gente, entra gente, né? Às vezes uma pessoa sai porque precisou, né, terminar um estudo, fazer isso, e volta, mas aí também já não é mais a mesma, porque já passou por vários processos, então a gente tem isso também é muito dentro do movimento. Por exemplo, as pessoas, elas circulam, as pessoas estão em movimento dentro do movimento. Então, já fui de juventude, já fui da formação, já fui não sei da onde. Então, cheguei aqui, né, daqui a pouco eu posso ir para uma outra tarefa, porque estão precisando de mim uma outra tarefa. Então, eu posso não estar aqui amanhã, então outra pessoa vai assumir essa minha tarefa. Então, também é um espaço de circulação. Então, é um espaço que às vezes está indo, depois ele dá uma regredida, depois ele flui de novo. Então, é mais ou menos isso que a gente vive no nosso acervo. A gente está agora com um banco de dados, que a ideia é que até final de abril a gente consiga fazer o lançamento. A gente está com o Atom, né? A gente está trabalhando com o Atom. Então, a gente está aí para final de abril, a gente vai disponibilizar, né, mais de 15 mil fotografias para pesquisa, para estudo, para também fazer essa difusão do nosso acervo, né? E a ideia é que a gente, no futuro, até o fim do ano, a gente consiga aí colocar também as nossas cartilhas e os nossos cartazes também no banco de dados para disponibilizar aí e difundir, né? Essa nossa grande construção coletiva, essa nossa grande produção de cultura, produção de arte, produção de vida e de tudo. Então, é mais ou menos isso e sigo aqui, viu, gente? Obrigada. Obrigado, Meire. Você respondeu e deu uma ótima notícia, essa do lançamento do acervo. Muito bom, fico muito feliz. Alguém quer complementar ou perguntar mais alguma coisa?
enfim, não percam essa oportunidade, não se acanhem. Se não tiver nenhuma pergunta, eu queria dialogar um pouco com esse tema. Vai Mas se tiver, lá. eu espero. Não, acho que pode ir, Sônia. Eu acho que o MST, tudo que a Mary trouxe, é um exemplo extremamente potente e importante para a gente olhar para ele, né? Várias iniciativas de movimentos estão nessa linha de serem autores da sua própria memória. Isso é extremamente importante. Eu acho que esse é um debate fundamental, porque o movimento ele é sujeito da produção da sua história e da organização da sua memória, né? E algo que você disse que eu acho que é uma inquietação, que é o uso da imagem dos movimentos sociais segundo lógicas que são completamente distintas do que o próprio movimento produz enquanto luta, né? E não é um debate fácil, é necessário a gente enfrentar. Inclusive, aquilo que a gente chama o grande mundo da arte e do mercado da arte atravessa esse debate, né? Algo que eu discuto no meu texto é por aí, que como você pode deslocar e assim, desterritorializar uma imagem do debate do qual ela surgiu, a que ela serve e qual é o sujeito produtor dessa imagem, né? Que se ela é coletiva, os movimentos, os sujeitos dos movimentos, os corpos vivos, se colocam em enfrentamento, grande parte deles com risco, e são registrados pelos fotógrafos, que também se colocam nesse lugar, os fotógrafos militantes, né? E isso pode ser deslocado para um outro lugar que despotencializa a luta. É um debate que a gente tem que enfrentar, todo mundo que está envolvido nele, né? Acho que a arte, ela é, como disse o nosso colega, ela é a nossa burduna mesmo, né? Ela tem que ser a nossa burduna. E quando uma imagem de um movimento social que é contra-hegemônico, que questiona o sistema, que propõe uma outra forma de relação humana, é preciso ter esse cuidado e essa atenção para esse lugar primordial, seminal dessa imagem. Acho que esse é um debate que esse livro toca, né? A gente não fugiu do debate, tem vários colegas ali que trouxeram textos que discutem isso. E o que a gente enfrentou diante da interdição, da censura colocada para essas imagens, foi exatamente esse. Por quê? Porque essas imagens elas não estavam ali destituídas do seu lugar político. Pelo contrário, elas eram imagens em marcha. Estavam Elas eram partes fortalecidas, dessa inclusive. marcha, e isso que incomodou, né? Esse eu acho que é um debate que não dá para nem arriscar ele aqui, mas ele está posto, que eu acho que é um enfrentamento do nosso momento. Soninha, elas estavam fortalecidas, né? Porque elas Exato, foram ativadas, vamos dizer assim, exato. né? Numa perspectiva coletiva, né? Ativadas que eu digo, estavam no acervo, né? E essa perspectiva que vocês falaram, Sônia e Meire, nos últimos anos se vê uma perspectiva de coletivo, né? Do ponto de vista da própria propriedade intelectual. Hoje começou aqui o ATL, aqui em Brasília, né? O acampamento Terra Livre, completando 20 anos de luta. E é muito lindo, gente. Assim, eu comecei como fotógrafo em meados dos anos 90, né? A gente estava acostumado a ir fazer o credenciamento, o pessoal da Folha, do Estadão, sabe, de freelancer e tal. E hoje você vai para o credenciamento, você, sabe, você vê os parentes todos ali. E a galera, sabe, fazendo, filmando de uma forma que melhor do que você faz, sabe, com mais rapidez assim de aprender as questões e é muito bacana.
E quase que assim, ó, não estou nem aí, assim, a gente está fazendo as nossas imagens, né? Não estou nem aí que eu digo para o que vai sair no Globo, né? Não, não leio o Globo, entendeu? É. Só para dar um exemplo, né? Do que a gente pelo menos estava acostumado, né? Fazia uma greve geral lá atrás e se não saísse no Jornal Nacional era... Hoje ninguém vê Jornal Nacional, né? Então eu digo mais de uma perspectiva que as coisas estão mudando. Não estou nem dizendo que para melhor, não, né? Mas você tem um movimento aí que essa disputa continua e com outras dinâmicas, é isso que eu estou querendo dizer. Mas essa dos fazedores de imagem, de fotografia, de imagem em movimento, é muito interessante, né? Muito interessante. Que eu me lembro bem de uma época que você chegava, era o fotógrafo, o cara credenciado, profissional, né? E hoje esse outro, né, que normalmente era o retratado, é quem está retratando, né? Contando sua história, sabe? Aprendendo, errando, aprendendo, fazendo. Isso é muito, muito interessante. Pegando, sabe, Alexandre, pela perspectiva do contraluz que eu quero dizer, né, de vários autores e autoras incríveis aqui. A gente tem essa perspectiva. O Edgar, que é nosso parceirão, essa hora tá no ATL lá, tá filmando, tá trabalhando. E tá junto, entendeu? Tamo junto. É isso. Que demais, que maravilha. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque eu tenho uma coisa que a Sônia falou e que me fez pensar assim. Sônia comentou desses deslocamentos das imagens, né? De você é, desloca a imagem, muitas vezes ela é esvaziada do seu sentido político, assim. E aí, como muitas vezes as imagens ou as nossas produções, elas são muito, existe uma necessidade de validação institucional muito grande, né? E aí parece que a gente fica na mão dessas instituições um pouco, muitas vezes. E como é importante a gente criar esses espaços alternativos, assim, eu acho que o livro do Retomadas Existir também é um espaço, num certo sentido, assim, né? É a gente criar esses meios alternativos de não ter que sempre ficar batendo na porta dessas pessoas, assim. A Bruna tinha aberto o microfone e fechou. Não sei se você quer falar, Bruna. Boa noite a todos. Boa Eu noite. queria, assim, só fazer uma pergunta para a Sônia, mas também agradecer vocês por esse encontro, pelas falas e pela forma como vocês utilizam a voz, o corpo de vocês. Eu costumo dizer, assim, que a gente vive uma vida que... Eu sou uma pessoa de 24 anos, mas isso já é muito claro para mim. A gente precisa um do outro, né? E viver é coletivo. Portanto, é dever e obrigação de todos lutar e de forma coletiva essa vida que é de todos, né? E quando a gente tem pessoas como vocês que usam esse espaço, essa voz para coletivo, eu escutei todos vocês falarem muita palavra coletivo, eu gosto muito de pensar no que tudo isso pode significar. E de como a coletividade, para mim, ela representa sobretudo a vida, né? Porque existem as pessoas que estão ali militando em movimentos, então, como o André comentou do MST, que colocou crianças, mulheres, então são pessoas que estão ali militando, mas também essas pessoas que estão militando precisa que pessoas registrem isso, depois que pessoas divulguem isso e depois que pessoas vejam isso, falem sobre isso, porque se você luta, né, a luta sozinha, ela não faz barulho, né? Ela não chega, ela não tem um alcance que a gente deseja, que é defender a vida para todos. Então, vocês falaram sobre essa censura que houve num lugar, gente, como o MASP. Nunca imaginei, de fato, André. Você também comentou que a gente não sabe. A gente que é. Eu tenho 24 anos, sou uma mulher periférica, então, para a gente que está tão fora desse espaço, que só com muito custo consegue ir no museu, ver uma exposição, a gente tem que brigar, né? A gente que pertence à classe trabalhadora, vem da periferia, a gente vive uma luta, assim, famosa escala 6 por 1. Então, assim, para a gente conseguir estar presente nesses espaços,
é muito difícil, tem que ser uma resistência mesmo, sabe? E aí se tem a possibilidade com a internet de estar aqui fazendo esses cursinhos online, faz toda a diferença pra gente, pelo menos pra mim faz bastante. E é muito interessante ver e ouvir vocês que estão por trás de todo esse processo, como é, e saber que vocês lutam para que a gente tenha esse direito de ver todo esse trabalho que vocês têm e que não seja censurado, né? Porque o trabalho de vocês é isso, é uma forma de denúncia, é uma forma de contribuir com a vida, com essa vida que é coletiva, e vocês lutando por isso, assim, muito bonito assistir a isso, em momentos que a gente está vivendo esse contexto político, econômico, social. É um resgate mesmo, é uma forma de devolver para a gente que é jovem, que ainda tem tanta coisa para conquistar na nossa vida, é uma forma de dar pra gente uma perspectiva, sabe? É uma paz mesmo no coração de, poxa, tem gente lutando, sabe? Tem gente olhando para todas essas vidas aqui, lutando por elas, que elas tenham voz, que elas cheguem no alcance popular, muito bonito mesmo. Então, agradeço a todos vocês, conheço o trabalho da Contraluz, eu sou completamente apaixonada, acho incrível. Que isso chegue nas nossas mãos, sabe? Da gente que somos jovens, trabalhamos na escala 6 por 1, periféricos, que nem sabemos aonde buscar esses conhecimentos. Então, quando vocês tornam isso tão acessível, postando um simples post, né, com o nome no Instagram, só que aí eu vejo o nome, aí eu pesquiso sobre esse autor, vou no Relacionados, descubro um outro autor de um livro, de uma fotografia, e vou, assim, me aproximando dessa luta coletiva. É isso, obrigada a todos. Obrigado, Bruna, que bonito. Fico muito feliz. E acho que esse projeto Retomadas aponta caminho para todos nós, assim, caminhos coletivos, é muito bonito. A Luísa também escreveu aqui, acho que ela teve que sair. Oi, gente, muito obrigada por toda a coragem, dedicação, cuidado de vocês. Ainda ouvindo, lendo, pensando tudo que vocês trouxeram e mobilizaram, em especial na retomada desse corpo coletivo vivo. Ouvindo a Bruna agora e ressoando muito. Abraços e boa noite. Que bonito, eu fico emocionado, assim. É, Não sei se mais alguém quer falar, a gente está passando aqui um pouquinho do horário, mas enfim, acho que sempre é tempo para um último comentário. Você quer Não? falar, Sônia? Você tinha aberto o microfone? Não tem, pode falar. Não, Quero... só não também agradecer a sua fala, Bruna, que é muito. Enfim, a gente faz muitas coisas, temos muitos interlocutores, né? Um corpo muito coletivo, mas é muito bonito também reconhecer essa coletividade em pessoas que a gente nem conhece, né? Assim, quando você se de repente, né, se vê conectado, espelhado, né, enfim, com outra pessoa que, enfim, só escuta a voz, né? Mas é muito, é um presente. Obrigada. E eu queria só trazer uma reflexão que se Sandra né, tivesse aqui, certamente ela faria, como ela não estava, fazer, só repassar, mencionar, né, uma reflexão que ela traz, ela faz, e faz no livro também, que ela diz que, né, assim, a gente estava aqui falando de memória, né, memória dessas lutas, e sobre a necessidade de acordar essas memórias, né, que é preciso acordar essas memórias. Mas, e aí, retomando um pouco dessa discussão, né, que a gente também estava fazendo, de como essas memórias podem ser usadas por fins, né, para fins os mais diferentes, né, às vezes contraditórios. E aí, Sandra faz um adendo, que ela disse que, assim, que para acordar essas memórias, né, e essas imagens, é preciso estar de acordo com elas. Então, tem uma reciprocidade, né, nesse acordar. Essas imagens, por exemplo, né, elas são sujeitos, né, elas dão, mas elas também pedem, né, é uma relação, né, de subjetividades, é uma troca, né, e tem uma mutualidade nessa relação. Então, eu acho que essa percepção de Sandra, né, que Sandra traz no livro, é também uma percepção e um posicionamento, né, ético e político, né, que está em toda a história do Retomadas. Assim, quando a gente convida, né, o MST, André, as fotos do Zincler, do Edgar, enfim, para estarem no Retomadas,
a gente está entrando em acordo com essas imagens, né? Isso é um pacto, né, de mútua confiança, né, de aliança, né? Então, quando por algum motivo sofremos alguma ameaça, né? Qualquer um de nós, enfim, né? Todas as pessoas envolvidas nessa coletividade, nessa aliança, a gente tem a oportunidade de novamente restabelecer esse pacto, né? De fortalecê-lo mais uma vez, né? Quando ele se vê ameaçado de quebrar, né? A própria ameaça é uma oportunidade de novamente entrar em acordo, né? Com essas memórias para mantê-las acordadas, né? E eu acho que Sandra traz isso muito muito lindamente, né, no livro, quando ela coloca essa reciprocidade entre acordar e estar em acordo, né, de acordo com elas. E eu queria só trazer essas palavras dela, porque eu acho que ressoa muito com o que, enfim, a gente estava conversando, com o que Bruna traz. E Marisa pergunta, né, a imagem pode convocar totalmente, assim, né? E eu acho que a imagem é sujeito e ela nos convoca enquanto sujeitos, né, na relação com ela, assim. Então, é, é isso. Quando as imagens foram vetadas pelo MASP, a gente precisava entender, né, que não só ela representa sujeitos, né, mas como Sônia coloca, na medida que elas são imagens militantes que estão encaminhadas, né, que estão circulando de forma militante, elas não só representam, mas elas são, né? Elas são a própria presença, né? Não só dos sujeitos que nelas estão figurados, mas a presença dela é sujeito, né? E é quase assim uma responsabilidade, né? Tanto da prática curatorial quanto da prática dos museus, nas suas mais diversas frentes, né, dar sequência, né, permitir, né, nos aliarmos para que essas imagens não sejam impedidas de cumprir, né, a sua natureza de militância, de coletividade, né, e de subjetividade. E, enfim, era isso, era trazer um pouco essa fala de Sandra, que eu achei que, apesar de ela não estar aqui, eu estar aqui falando por ela, mas me parece uma fala importante que está um pouco no espírito, né, do Retomadas, assim. Claro, e as pessoas que estão nas imagens representam outras, né, também, né? As imagens são muitas, né? Sim. É, bom, acho que a gente se encaminha para o final. Se ninguém mais tiver nada para falar, o Pablo agradece aqui. Eu agradeço muito também, acho que foi muito bonito. Agradeço o trabalho de vocês, agradeço a disponibilidade de estar aqui, de compartilhar esses conhecimentos, essas inquietações, experiências. E eu acho que dá muita luz para cada um de nós. Acho que foi o que a Bruna falou aqui. Acho que dá serve como exemplo para todos nós. Então, agradeço muito e dizer que é isso, que o Contraluz está sempre aberto para esse tipo de conversa, de parceria, enfim, o que for de projetos, acho que estamos em aberto e para a gente, enfim, para o Contraluz é uma honra, assim. Então, obrigado, Sônia, Clarissa, André, Meire e a Obrigada, Sandra. Obrigado, Obrigada, pessoal. obrigada, gente. obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada pelo espaço, Alexandre. Obrigado, Um Clarissa. abraço, gente. Prazer Valeu, conhecer gente. também. Abraço. Tchau, Tchau. gente. Boa noite. Obrigada. Até a próxima.